Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal A História Linda do Professor Marquinho. Mais uma aulinha de história, como uma história apaixonante. História do Brasil novamente, segundo reinado, agora é o segundo reinado, economia. Vamos discutir ali aspectos da economia brasileira no segundo reinado. Legal, bacana? Olá, gente, vamos ao que interessa. Pessoal, é o seguinte, a base da economia brasileira no segundo reinado, lá de 40 a 89, basicamente, é o café, né? O café é o principal produto. É claro que a economia brasileira continua sendo agroexportadora. Mais de 90% das exportações brasileiras, lá em 1860, 1870, 1880, eram constituídos por 7, 8 produtos. Então você pegava lá café, você colocava lá borracha, algodão, açúcar, tabaco, erva mate, lá, mas peles, couro e peles e tal. Então você pegava esses produtos, eles correspondiam a talvez pouco mais de 90%, mais de 90% das exportações brasileiras. E como o Brasil é um país pouquíssimo industrializado, a maior parte da arrecadação do Estado brasileiro era exatamente proveniente das exportações. As exportações. Então, galera, veja bem, do setor primário, né? Então, veja bem, quem tem poder econômico tem poder político, tá? Então nós vimos na aula anterior, né, que em termos de poder político no segundo reinado está sempre nas mãos de quem? Das elites. Independentemente do Partido Liberal ou Conservador, são as elites, tá? Elites rurais, essencialmente, tá? Principalmente. Então elas têm o poder político porque tem o poder econômico, né? Tá? Tranquilo? Se a base da economia brasileira é agroexportadora, né? Tá? Tranquilo? Então é o seguinte, o principal produto da economia brasileira é o café. Tá? Vamos entender o café. O café de origem africana, tá? Ali do chifre da África, onde hoje é a Etiópia, aquela região, chega à América no final do século XVII, tá? Ao Brasil especificamente, ali as regiões que vão se destacar como produção, porque há indícios de que chegou no início do 18 lá no Pará, mas com pouquíssimo resultado, por razões óbvias, inclusive. Depois ali vem para o Rio de Janeiro, lá no final do século XVIII, finalzinho do século XVIII, começa o plantio ali naquela região do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, naquela região de serra, onde o clima era bastante favorável, o clima, o solo favoráveis e tal. Beleza? Acontece o seguinte, é importante destacar que no final do século XVIII e início do XIX, a produção de café, né, do Caribe, ali, principalmente do Haiti, ela entra em declínio, em decadência, em decorrência do próprio processo da guerra de independência ali do Haiti, lá do Louverture e tal. Então você tem um estrangulamento da produção de café francesa naquela região, o que acaba levando o aumento da produção do café aqui no Brasil, especificamente ali no Rio de Janeiro. Então, no início do século XIX, né, 1800, 1810, 1820, tem plantio ali no Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro ali, em direção ao estado de São Paulo, né, subindo o Paraíba. Tá? Certinho? Tranquilo? Então vai subindo o Paraíba. Então, galera, o que o café encontra de positivo ali? Primeiro, além do clima e do solo favoráveis, uma infraestrutura local que já existia desde a época da mineração, né? Lembram? O Rio de Janeiro era o principal porto que escoava mercadorias, que levava mercadorias para a região mineradora, que escoava o ouro e tal. Várias estradas foram construídas ali. Então você tem toda uma infraestrutura de transporte também ali, com gado moar, principalmente, que vai ser utilizado, de capitais, de muitos fazendeiros da região. Então uma série de fatores ali que contribuem para a expansão do café. Mas a principal, obviamente, é o interesse internacional. E já na década de 1830, o café já é de longe, né? Já é de longe, mas já é o principal produto das exportações brasileiras, superando o açúcar, que vivia já um bom tempo sofrendo da concorrência do açúcar caribenho, ali, do açúcar das Antilhas. O problema, conforme você vai expandindo para aquela região do Vale do Paraíba, é uma região que historicamente, desde o século XVII, XVIII, historicamente é uma região que
que se especializou na produção de gêneros alimentícios para o mercado interno, né? O trigo, milho, feijão, batata, mandioca e tal, para o mercado local. Belezinha? Então o café acaba ocupando áreas que eram utilizadas principalmente para essas lavouras. Então você tem, esse é um dos fatores, por exemplo, que levam ao aumento do preço dos alimentos, dos gêneros alimentícios na década de 1830. Imagine, esse é um dos fatores das inúmeras revoltas regenciais, a insatisfação da população, inflação e tal. Belezinha? Tranquilo? Mas é o seguinte, no segundo momento, o café a partir de 1840, final de 40, já dentro do segundo reinado, que nos interessa, depois de 1850, vai se expandindo para a região de Campinas, uma área de um terreno mais plano, ali de depressão, planalto, tá? Áreas mais planas, e aí você tem um aumento da própria produtividade, da região de Campinas vai se espalhando ali, Campinas, vai subindo, chegando em Mococa, São João da Boa Vista, vai chegando ali em Araraquara, vai subindo, até mais para frente, no final do século, chegar a Ribeirão Preto, tá? Na região de Ribeirão Preto e Franca, e vai se expandindo. Tá? Se expande também em direção ao sul de Minas Gerais, quase praticamente todo o sul de Minas, até em direção ao Espírito Santo, ok? Então, há uma grande expansão. E no finalzinho do século, a expansão para o oeste paulista e norte do Paraná, ok? Final do século, início do século XX. Beleza, gente? E sempre, importante destacar, vinculado à Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a primeira, mas principalmente a segunda Revolução Industrial, elevou o consumo do produto, do café, né? Principalmente nos Estados Unidos, porque os industriais entendiam que o consumo do café acabava aumentando a produtividade dos operários, né? Da classe trabalhadora. Então você tem da história, né? Tem sempre o cafezinho lá no ambiente de trabalho. Você vai tomar porque você fica mais, né? Mais aceso. Então é o seguinte, agora a grande questão, então o café, alguns fatores que são positivos. Então, por exemplo, em 1850, as exportações brasileiras de café são tão consideráveis, mas tão consideráveis, que pela primeira vez na história o Brasil deixa de ser deficitário na balança comercial. O Brasil passa a ter superávites constantes. Aí você fala, nossa, que legal, o café vai transformar a economia brasileira, o Brasil vai virar um país moderno. Só que não. Por quê? É o que nós chamamos de modernização conservadora. Primeiro porque a maior parte da riqueza é concentrada nas mãos de uma minoria, né? Dos cafeicultores, dos indivíduos que trabalhavam com exportação, né? Os homens de negócio e tal. Segundo, a maior parte da mão de obra utilizada nessa época ainda é a mão de obra escrava, né? É claro que você vai ter gradativamente, a partir de 1860, 70, né? Depois da própria Lei Eusébio de Queiroz, a introdução do trabalho assalariado, mas isso é gradual. Tá? Então, no caso do café, você ainda tem a permanência da plantation, né? A plantation típica, latifúndio, imensos proprietários de terra, a monocultura para exportação e trabalho escravo, tá? Ou semi-escravo. Então a situação, assim, é complicada. Além disso, é claro que houve um pequeno surto, que nós falamos daqui a pouco, né, da era Mauá, mas não foi suficiente, um surto industrial, né, que não foi suficiente para tornar o Brasil um país moderno, industrializado. Quando se fala em modernização na Europa e nos Estados Unidos nessa época, estamos falando da segunda revolução industrial, né, investimento em ciência, tecnologia e tal. O Brasil longe disso. Mas construíram estradas de ferro, surgiram bancos, né? Sim, beleza. Houve modernização de alguns portos e tal, mas não foi suficiente para uma ampla modernização que tornasse o Brasil menos dependente aí das grandes potências mundiais. Tá? O Brasil continuava sendo um mero exportador de produtos primários, tá, galera? Que triste, né? Que triste. Outros produtos que merecem destaque também na exportação brasileira, a borracha, que vai viver um boom a partir de 1880, tá? Com a expansão também da indústria automobilística, né? Expansão da indústria química e tal, ela é vinculada à segunda revolução industrial, tá? 1880, 1890, ali 1900, o máximo, tá? A borracha lá da Amazônia,
que também não gerou grande riqueza, né? A gente vai ver, aprofundar esse assunto nas próximas aulas, tá? Lá na frente, tá? Mas não gerou grande riqueza. A maior parte da riqueza gerada pela borracha, pela exportação de borracha, ficava nas mãos basicamente daqueles indivíduos que exportavam a mercadoria, né? Exportavam a borracha para as grandes potências mundiais, né? Os coitados dos seringueiros que trabalhavam lá intensamente, colocavam suas vidas em risco, continuavam vivendo na miséria. Bom, o algodão teve um surto, né, um boom também, lá entre 1860 e 1870, o algodão maranhense principalmente, devido à Guerra de Secessão, né, a desgraça alheia, né, a Guerra de Secessão norte-americana que afetou a produção de algodão do país. Isso, olha só, o algodão chegou a representar quase 20% das exportações brasileiras nessa década. Olha, é muita coisa. Então, assim, isso muda de figura com o fim da guerra, né? Os Estados Unidos retomam a sua produção e aí o algodão brasileiro volta à estaca anterior. Que triste. O açúcar continua ali sempre entre 5% e 10%, né, das exportações brasileiras, às vezes passa um pouco mais, mas essa faixa, o açúcar não conseguia voltar à velha forma. Tá? Couros e pele, sempre 2%, 3%, né, 4% às vezes das exportações brasileiras, com foco principalmente no Rio Grande do Sul, tá? Principal produtor brasileiro. O fumo vai sofrer um baque com o fim do tráfico negreiro, mas depois retomado um pouquinho com a indústria tabagista e tal. O cacau, que vai ter um crescimento no final do segundo reinado, no final do século, associado à indústria alimentícia também, lá na Europa e nos Estados Unidos, né? Mas enfim, todos esses produtos, tirando a borracha, que vai ter um boom no final do século, o algodão tem um momento, mas nenhum deles chega nem perto, nem muito próximo, né? nem de longe, chega perto da riqueza gerada pelo café. Mas é importante destacar, a economia brasileira é essencialmente agroexportadora, galera. Mas e aí? Não houve uma tentativa de industrialização? Não houve alguma coisa? Houve. Vamos lá. A Lei Alves Branco, abordada na aula anterior, a Tarifa Alves Branco de 1844, estabeleceu o seguinte: a partir daquele momento, os ingleses, que sempre tiveram vantagem no comércio com o Brasil, desde 1810, lá dos acordos com a Inglaterra, né, entre o governo de Dom João e a Inglaterra, o Tratado de Aliança, Navegação e Amizade. Depois, em 1827, em troca do reconhecimento inglês para a nossa independência, Dom Pedro I manteve aqueles acordos. Então, acordos que davam privilégios para os produtos ingleses, que pagavam tarifas muito baixas. Então, para mudar essa situação, Dom Pedro II, tá, em 1844, ele baixa a tarifa Alves Branco, que acaba com essa história. A partir daquele momento, as tarifas não são mais por países. As tarifas são por produtos. E dependendo do produto, a tarifa era chegava até 60%, tá? Se fosse, por exemplo, a prejudicar um produto similar aqui no Brasil. Mas por que Dom Pedro está fazendo isso? Porque ele quer industrializar o Brasil? Não é bem assim, tá? Não é assim também não. É que Dom Pedro, está compondo com as elites locais, reduzindo impostos, né? Então ele precisa encontrar uma maneira de ampliar a arrecadação do Estado. Então, daí veio a Lei Alves Branco. Mas acabou sendo positiva. Por quê? Galera? Por uma razão muito simples. Então os produtos importados ficaram mais caros. Aí você pega, em 1850, vem a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe definitivamente o tráfico. Tá? Que gerava um volume de capital, de recursos muito grande. Né? Então o que acontece? Se você não tem mais o tráfico, os bancos principalmente tem esses recursos que eram destinados para o tráfico, passam a ser destinados para outros fins. E os próprios fazendeiros, com a expansão da cafeicultura, passam a ter mais capitais e passam a destinar esses capitais para a industrialização. Certo, pessoal? E aí entra a figura do Barão de Mauá, futuro Visconde de Mauá, né? Um personagem, né? Uma personalidade bastante interessante da história brasileira,
um homem tido como um grande visionário, um homem até à frente do seu tempo, talvez, pelo menos é o tempo do Brasil, né? O cara que visitou a Inglaterra e tal, o cara que assistiu, né, de cara, que viu a segunda revolução industrial ocorrendo e pensou, pô, meu, por que não vamos fazer isso no Brasil, né? Por que não vamos industrializar o Brasil, modernizar o Brasil? Então o cara vai fazer uma série de investimentos. Não é só fábrica, porque Mauá ele tem a seguinte percepção. O problema do Brasil não é só falta de indústria, né? Falta também o quê? Estrutura para essa indústria. Então o cara vai investir também em ferrovia, o cara vai investir em estaleiros para produzir embarcações, navios, vai investir até em fundição, indústria de base, né? Metalurgia, pequenas siderúrgicas. Porque como que você vai ter outras indústrias se você não tem base, né? Vai investir em bancos, tudo para criar as condições necessárias para uma industrialização. E nas suas fábricas ele não usava mão de obra escrava, ele usava mão de obra assalariada. Porque esse era o caminho. Se você defende a industrialização de um país, né, uma grande industrialização, você tem que formar um grande mercado consumidor interno. Não dá para ter mercado consumidor com trabalho escravo, tá? Certo, galera? Então ele vai fazer uma série de investimentos, série de ações, até com o objetivo de modernizar de fato o Brasil. Só que ele vai enfrentar problemas internos e problemas externos. Problemas internos. Primeiro, o pequeno mercado consumidor, né? Boa parte da mão de obra utilizada ainda era escrava, né? Na época de Mauá, né? 1850, 1860. A substituição pelo trabalho imigrante assalariado é gradual. Então tem um pequeno mercado consumidor, que não é tão atraente. Você tem também a mentalidade escravocrata, que é predominante. Aquela ideia de que trabalho braçal, né, o trabalho é coisa de escravo. Você tem que entender isso. Poxa, às vezes você montar uma fábrica, não era tão simples assim você conseguir trabalhadores. Por quê? Porque partia do princípio que quem trabalha trabalho braçal é escravo. Então você tem essa mentalidade no Brasil que de certa forma contribui para uma questão histórica, né? Até hoje, né? A desvalorização do trabalho manual no Brasil é uma vergonha, tá? É herança, tá? Uma herança histórica. E outra coisa, a resistência das elites rurais, que não viam com bons olhos essa ideia de formação de uma burguesia industrial próspera nas cidades, né? A questão política não era muito legal. E também fatores externos, a resistência externa dos grandes potências internacionais, dos grandes bancos internacionais, notadamente da Inglaterra, que tinha interesse em voltar a ter as vantagens comerciais com o Brasil e também não via com bons olhos a ideia de repente um Brasil, um país industrializado, que não dependeria mais dela. Então seria a ideia de um Brasil industrializado não era muito bem visto pelas grandes potências. A Inglaterra, nossa, não queria de jeito nenhum, tá? Então desses fatores internos e externos acaba contribuindo para o final da chamada Era Mauá, tá? A Era Mauá. O Brasil acaba posteriormente, garantindo novos acordos com a Inglaterra, outras vantagens para os ingleses, e essa industrialização acaba não passando de um simples surto, acaba não indo para frente como se imaginava. Carinha, triste, né? E o Brasil continua sendo um mero exportador de produtos primários, subdesenvolvido. Legal? Tranquilo? Galerinha, um grande abraço, até a próxima aula, meus queridos. Um grande beijo também do professor Marquinho.